Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Minha Equipe Cuido Eu. Esse é um canal totalmente dedicado para você que é líder. Eu sou a Paula Scramin, sou expert em liderança e aqui a gente sempre vai falar sobre tudo que envolve teoria e prática na arte de liderar e gerir pessoas. Aproveita, já se inscreve no canal, curte e compartilha com as pessoas que você acha que possam se interessar e principalmente aquelas que precisam se desenvolver nesse caminho da liderança que é infinito. O tema de hoje vai ser o Word Café. Quem nunca ouviu falar sobre uma metodologia de diálogo que faz milagre por onde ela passa, literalmente? Ela foi criada, né, já faz bastante tempo, pela Juanita Brown e pelo David Isaacs em 95, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e já ganhou o mundo inteiro desde então. É uma técnica muito útil usada para estimular a criatividade de um conjunto de pessoas por meio de interações e com isso faz com que a inteligência do grupo possa emergir. O Word Café ele é ideal para ideias poderem crescer, né, o conhecimento poder ser difundido, só que tem que sempre ser sobre algum tema que seja relevante para aquele grupo. Esse já é a nossa primeira dica. Mas, Paula, por que eu vou fazer um Word Café? Para que serve? Já vou te falar agora. Você, por acaso, já foi em algum evento, convenção ou alguma coisa com bastante gente que você, na verdade, queria mais era ficar ali no café conversando com a pessoa ao invés de ficar entrando e saindo de sala, uma palestra atrás da outra, onde você só pode ouvir, você não consegue compartilhar, trocar e falar, principalmente, né? Então, o Word Café ele surgiu com essa intenção de criar momentos onde as pessoas podem compartilhar ideias, e com isso a gente vai piramidando ideias, que é quando você vai colocando uma ideia em cima da outra, e com isso vira uma ideia do grupo e não mais uma ideia sua. Então, a gente sabe que todo mundo tem bastante conhecimento para compartilhar, principalmente quando a gente faz, por exemplo, uma convenção de vendas, onde todo mundo já tem muita bagagem e quer um espaço para poder falar, ou uma reunião só de líderes, e aí líder também geralmente são pessoas bem proativas que adoram o microfone, fala para caramba, e eu posso falar à vontade porque eu sou assim. Então a gente sabe do perfil, né? E conforme a gente está nas empresas, tem empresas mais tradicionais, cada pessoa às vezes já tem mais de 15, 20 anos de casa. Então não tem sentido a gente só entupir a pessoa de conteúdos e não deixar espaço para que eles possam compartilhar. Então, o Word Café é uma ferramenta maravilhosa para criar esses momentos de trazer o potencial do grupo e com isso vai criando engajamento com os mais novos, né, nivelando com os mais antigos. Então, geralmente no final do Word Café as pessoas continuam falando, né? Nunca 1h30, 2 horas, 3 horas que seja de acordo com a agenda, geralmente é suficiente. Então, esse já é um bom termômetro para a gente também perceber que o Word Café foi um sucesso. Então, antes de entrar no passo a passo, vou só trazer para vocês que os criadores do Word Café e toda a comunidade global que existe por trás da metodologia, eles apontaram 6 diretrizes, né, para a gente seguir, que pode ajudar a anfitriar esse momento. Então, o primeiro dessas diretrizes: tenha consciência do propósito do seu Word Café, o porquê fazer. Cria um espaço receptivo e hospitaleiro, e aqui a gente vai falar muito da arte de anfitriar conversas significativas. É importante criar perguntas relevantes que norteiem as rodadas de cada mesa de conversa, estimular a contribuição de todos, conectar perspectivas distintas e promover a escuta junto com o compartilhamento de descobertas e ideias. Então, essas são as 6 diretrizes indicadas. E a gente vai começar agora no como, né? Como facilitar um Word Café. Primeiro, quem facilita o Word Café recebe o nome de facilitador. Não perde que aqui no canal a gente vai criar um episódio só sobre isso, só sobre o que é facilitação, o que é um líder facilitador, as principais características e afins. Aqui você só precisa saber que quem for conduzir esse Word Café também pode ser chamado de facilitador. Essa pessoa, ela ou ele deve conhecer o grupo. Então, ou ele é parte, né, dessa organização e está promovendo um Word Café ali com a sua equipe, ou ele pode ser contratado,
pedir emprestado, né? Vem como uma pessoa neutra de algum outro departamento, enfim, de acordo com a situação que for melhor estruturada, mas essa pessoa precisa receber um briefing, né? Em que momento aquele grupo está, em que pé que eles estão, o que a gente pode e deve extrair deles. Então, não pode ser alguém externo, sem contexto nenhum. Por quê? O Word Café ele começa bem antes do momento da execução. Eu falo até que é 70-30. A gente faz 70% nos preparativos, depois a execução é apenas 30% de tudo que envolve o Word Café. Então, a principal questão é quais serão as questões norteadoras de cada rodada. Porque o Word Café ele vai ter de 2 a 3 rodadas, e cada rodada precisa ter uma pergunta que as pessoas vão conversar num grupinho pequeno e responder. Então, a dica de ouro aqui, perguntas norteadoras boas começam com como, o que e qual. São formas da gente estimular o diálogo, porque não leva para uma resposta de sim ou não. Então, a gente consegue deixar um solo fértil para que o diálogo possa acontecer. Então, o facilitador tem a primeira função de decidir quais serão as 3 perguntas norteadoras. Ah, Paula, mas não pode ser só 2? Pode. E aí você pode, inclusive, repetir uma rodada em cima de uma mesma pergunta, de acordo do quão boa ela for, né? E precisar e gerar bastante caldo de respostas em cima disso. Então, depois de preparar as perguntas, é importante preparar os materiais. Então, primeiro eu vou falar aqui de um Word Café no mundo presencial. Depois a gente fala no mundo virtual como seria essa aplicação. Então, no mundo presencial, precisa reservar um espaço. As pessoas precisam sentar em mesas e cadeiras, no máximo de 4 a 5 pessoas por mesa. Paula, pode ser 6 pessoas? Não. Aí você quebra em 2 trios. Quanto menor o grupo, maior a interação. Então, sempre priorize trios ou quartetos ou quintetos no máximo. Cada mesa precisa ter flipchart, post-it, canetinha, porque todos eles vão ser estimulados a fazer diversas anotações. A intenção é que a gente saia dali com uma colheita, né? Colheita é quando a gente pega os melhores frutos. Então, enquanto um está falando, o outro vai anotando as principais ideias para que aquilo não se perca. Então, a gente vai criando ali como se fosse um mapa mental daquela rodada. Então, é importante, né, a gente ter os materiais separados e, claro, fazer o convite com antecedência. Então, a gente está lidando sempre com aprendizados de adulto, que é a andragogia, e um adulto precisa saber o porquê que ele tem que estar naquele local, naquele horário, para fazer o quê. Então, a gente manda um convite com antecedência, com o maior número de informações possíveis, para que ele já vá preparado, isso diminui a resistência do nosso, eu podia estar fazendo tantas outras coisas ao invés de estar gastando meu tempo aqui. Então, todo mundo pensa, mas poucos falam isso. Então, é importante o facilitador fazer esse convite com antecedência, com o maior número de informações possível. Muito bom, chegou na hora do evento, o show vai começar. Então, você convida as pessoas a sentar nas mesas de forma aleatória, de 3 a 4 a 5 no máximo por mesa. E cada mesa vai escolher o seu anfitrião. Então, o anfitrião é uma pessoa que vai ficar fixa na mesa. E de uma rodada para outra, as outras pessoas vão levantar das mesas, vão se misturar e vão chegar em outras cadeiras, e o anfitrião vai receber de 3 a 4 pessoas novas na sua mesa. Então, de uma rodada para outra dura mais ou menos 20, 30 minutos, se for um Word Café mais padrão, onde ele é encaixado no meio de uma agenda longa, às vezes um programa, um workshop, enfim, mas nada impede que dure 3 horas, 9 horas, dias, enfim, de acordo com o objetivo final do Word Café. Então, a primeira pergunta foi apresentada e no fim eu vou dar alguns exemplos também para vocês, fiquem tranquilos. A primeira pergunta foi apresentada, 20, 30 minutos depois dela muito bem discutida, aprofundada, explorada, um flipchart já cheio de ideias, o facilitador, ele pausa as conversas, né, pede a atenção de todo mundo, pede que o anfitrião fique fixo na mesa e que as outras pessoas se distribuam e se misturem aleatoriamente e que sentem em outra mesa com outras pessoas. E aí começa a segunda rodada. Na segunda rodada, quem acabou de chegar numa mesa nova vai ver um flipchart já com várias ideias. Então, a função do anfitrião é contar rapidamente, em 5 minutinhos, um resumo, né, de tudo que foi dito, e ali o flipchart ajuda ele
a não esquecer de nada importante. Então, a gente começou falando sobre isso, depois teve uma determinada contribuição, depois a gente foi para aquele ponto. Então, ele faz ali um overview de tudo o que aconteceu, e aí o facilitador apresenta a segunda pergunta, e agora esse novo grupo vai conversar sobre essa nova pergunta, também por 20, 30 minutos, mais ou menos, como mínimo. E ao final não, durante essa segunda rodada já acontece um fenômeno muito legal que a gente chama de polinização cruzada. Por quê? Quando eu estava na mesa anterior, a gente estava falando sobre alguma coisa. Quando eu chego aqui e a outra pessoa começa a dar alguma contribuição, eu faço o link com o que a gente estava falando lá, porque geralmente é um grupo de pessoas que trabalha junto e tem os mesmos objetivos. Então, a gente está interligado, por mais que não estava na mesma mesa. E aí eu posso contribuir, falar, nossa, a gente estava falando sobre exatamente esse ponto. E aí ali a gente conversou sobre, e aí vai. Então, a outra pessoa não estava na minha mesa, mas eu acabei de fazer um resumo do que aconteceu e a gente começa a polinizar as ideias, como se fossem abelhas mesmo, com o mesmo objetivo em comum. Então, uma coisa que é bem legal, e por isso que tem o café no nome, entre uma rodada e outra, a gente, né, como facilitador, a gente pode e deve servir comida, né, nas mesas ou bebida, enfim, para que a comida ajude a tornar ainda mais horizontal a conversa. A gente está falando aqui de pessoa para pessoa, não tem hierarquia, todo mundo tem a mesma posição, e se tiver comida com um assunto que eu tenho interesse, né, em aprender ou contribuir, essa conversa ela vai fluir cada vez mais. Então, não é legal oferecer ou trocar comida e bebida durante a rodada, porque isso atrapalha, distrai, mas entre uma rodada e outra, naquele momento que está todo mundo ainda no senta e levanta, é legal colocar ou tirar, ou seja lá o que vocês, né, como staff e time de apoio dos facilitadores, possam fazer. O que mais? Vamos lá. Depois acontece o mesmo esquema, a terceira rodada, então o anfitrião fica fixo, as outras pessoas trocam de mesa, depois senta de novo, o anfitrião faz o resumo da primeira e da segunda rodada, depois o facilitador apresenta a terceira pergunta, e aqui é importante ressaltar que esse apresenta é que a pergunta seja física, que a gente veja. Então, pode ser no telão, se tiver vários telões na sala, ou impressa na mesa, que é melhor ainda, que ajuda a focar, né? A gente fica olhando sempre para a pergunta ali no meio da mesa, isso ajuda nas possíveis distrações que cada um pode ter, né, de forma normal. Então, aproveitem e coloquem, né, fisicamente ali. E no final da terceira rodada, é legal abrir um espaço, né, se for possível uma roda de conversa, depende da quantidade de pessoas, e perguntar como foi o processo do Word Café. E aí a gente vai fazer uma grande colheita, é bacana ter alguém também num flip chart colhendo as percepções de como foi, e aqui a gente vai falar sobre o processo de aprendizado e colaboração, não necessariamente sobre as perguntas em si, porque muitas vezes não dá tempo, e né, geralmente são muitas pessoas. Então, a gente vai falar sobre o processo, como que eu entrei 1h30 antes e como é que eu estou saindo agora, né? O quanto eu consegui aprender, contribuir, e dali a gente já pode sair com possíveis endereçamentos do que fazer daqui para frente. O Word Café, ele não serve para tomar decisão. Ele serve para expandir a consciência e os conhecimentos sobre determinado assunto. Então, não usem se vocês precisarem fazer qualquer outra coisa diferente disso. E o Hoje Café é maravilhoso porque a gente pode usar em políticas públicas, em sala de aula com educadores, em associações, em ONGs, em conversas estratégicas dentro de empresas. Então, é uma metodologia muito versátil, onde o que importa é trazer à tona a inteligência coletiva. Então, seja lá onde a gente estiver, sempre vai ter um grupo de pessoas trabalhando juntos e a gente pode utilizar essa metodologia. Não usem também se vocês precisarem transmitir alguma informação. Então, se você como líder já recebeu, às vezes da sede matriz que fica na Europa, uma determinada informação, você não vai criar um Word Café para fingir que foi uma forma colaborativa de chegar numa resposta que você já sabia que só poderia ser aquela. É mais fácil você falar logo, né? A diretriz que a gente recebeu é essa, geralmente o que a gente vai fazer, a gente recebe. Agora, o como a gente vai fazer, a gente tem liberdade para criar com a nossa equipe. Então, o Word Café é maravilhoso
para ajudar a construir, né? Que o líder seja muito humilde, né? E um líder facilitador que fala abertamente, eu não tenho todas as respostas e a gente está aqui para construir juntos. Então, essa é a melhor coisa que a gente pode ouvir de um líder, por exemplo, e com tudo isso a gente também já vai eliminando os conflitos da nossa equipe e deixando um clima mais agradável, né? Uma cultura do diálogo, onde as pessoas realmente podem falar, contribuir e aprender de um jeito mais orgânico e horizontal, né? Sem ter tanta hierarquia, a gente vai diminuindo isso cada vez mais. O Word Café ele funciona muito bem, desde com 16 pessoas, né? Por exemplo, 4 quartetos, até milhares de pessoas com temas super complexos em vários formatos. Tudo isso que eu falei foi no presencial. Agora vamos falar um pouquinho sobre como fica o Word Café no mundo virtual, onde a gente viveu ao longo da pandemia nesses últimos anos. Então, a gente precisa ter uma ferramenta para criar salas simultâneas, e aí eu gosto de apresentar a primeira pergunta, depois colocar as pessoas, né, de forma aleatória nas salas simultâneas, mas já com o apoio de uma ferramenta que elas possam colaborar juntas, pode ser, por exemplo, o Jamboard, que é uma ferramenta gratuita do Google, onde você, como facilitador, já vai deixar as páginas certas, né, da mesa 1, por exemplo, mesa 1, pergunta 1, depois mesa 1, pergunta 2, mesa 1, pergunta 3, então você já deixa as páginas, que é como se fossem uns flipcharts em branco dentro da ferramenta, onde cada um pode colocar post-its. Então, a gente está numa conversa com 4 pessoas aqui, eu estou falando, a outra pessoa já vai escrevendo num post-it, quando ela aperta Enter, o post-it aparece. Então, fica todo mundo a par de que aquele ponto já foi registrado. Depois de 15 minutos, eu gosto de trazer todo mundo para a plenária principal, falo a segunda pergunta, e aí aproveita e mistura, né, as pessoas, o anfitrião volta para a sua sala fixa, ele conta como foi a rodada anterior, e aí eles já passam para o flipchart em branco, onde eles começam a conversar sobre a segunda pergunta, e aí você, como facilitador, pode ir lá e colocar a segunda pergunta na hora. Porque se você já coloca antes, o ser humano é muito ansioso, né? Então a gente já acaba querendo responder as próximas perguntas e tudo mais. Então é por pura boa vontade, porque geralmente é um assunto que a pessoa tem vontade de falar e contribuir. Então é importante que você coloque só na hora as outras perguntas, né? Deixar de surpresa para ninguém saber. E na hora que volta na plenária, e aí vida que segue normal, a gente conta, né? Como foi, quais foram as experiências, qual a sensação, os aprendizados, deixem aberto para todo mundo falar. Se quiser, pode fazer essa divisão de como foi para os anfitriões e depois para as outras pessoas que estavam livres, que a gente pode chamar também de consultores, de participantes, enfim, vocês são completamente livres com a nomenclatura. Então, o Word Café, eu sou suspeita para falar, é uma ferramenta maravilhosa. E vou trazer agora, por fim, alguns cases que eu já vivi. Então, já tive experiência de fazer um Word Café em diversos team buildings. Então, algumas perguntas que, né, são frequentes que a gente pode fazer. Por exemplo, quais acontecimentos bons a gente teve nesse primeiro semestre do ano? É uma pergunta super ampla, super fácil, para as pessoas começarem a falar. Geralmente ainda, né, ainda está tímido, não conhece a ferramenta, fica meio ansioso. Então, uma pergunta fácil. Comecem sempre com a mais fácil, para ir aquecendo. Então, a gente vai ficar lá 20 minutos falando sobre os acontecimentos bons que a gente teve na nossa equipe durante esse semestre. Perfeito. Trocam-se as mesas, ou no virtual ou no presencial. Segunda pergunta. Quais acontecimentos ruins tivemos durante esse semestre? Agora sim, começa a lavar roupa suja, aponta todas as coisas que precisaram, né, vão precisar serem melhoradas, tudo que não deu certo, as catástrofes, vamos chorar junto. E aí depois, quando a gente vai para a terceira rodada, geralmente um call to action, né, que é uma chamada para ação, é bem legal como saída de um Word Café ou de um Pro Action Café, que a gente vai também gravar um outro podcast sobre isso. Fiquem ligados que quem quiser saber vai ter um específico. A terceira pergunta pode ser: o que precisamos fazer de diferente daqui para frente? Então é bom porque a gente já sai com alguns endereçamentos. Dependendo da quantidade de pessoas, vocês já podem até reunir em pequenos comitês. Então, o que esse comitê vai ser
responsável por fazer, depende muito do nível de profundidade que quer chegar e do quanto essas pessoas já estão se relacionando, né? Se já são as pessoas certas no lugar certo. Então, vai muito de acordo com cada organização. Todas essas regras aqui, elas servem para você saber e, se necessário, quebrar todas as regras que não fizerem sentido. Mas esse é um padrãozinho que funciona, né? O que a gente vai fazer daqui para frente é uma pergunta super legal. Outro case que eu já tive de World Café sobre mudança cultural. Então, por exemplo, as pessoas foram colocadas em várias mesas e a primeira pergunta era: o que eu entendi sobre os novos valores da empresa? Então, a partir desse ano, vão mudar uma série de coisas na cultura e uma delas são os valores. Então, a gente pode fazer uma primeira pergunta de entendimento, né? O que eu entendi? Aí é bom porque nos grupinhos as pessoas vão ficando com menos vergonha. Então, fala, ai, gente, eu não entendi nada. Alguém me explica aí. Ou então, não, eu entendi que vai ser isso, isso, isso. Antes era aquilo, aquilo, aquilo. E agora, enfim, né? Entendimento puro. A segunda pergunta pode ser mais focada ainda, né? Quais dúvidas eu tenho sobre os novos valores e a implementação? Pode ser que a pessoa não entendeu quais serão as fases, o que isso muda, como que vai ser. Enfim, você pode deixar super claro, né, que esse é geralmente um ponto onde todo mundo fica com bastante medo, bastante resistência, né, do que vai vir aí pela frente. E a terceira pergunta pode ser: como podemos melhorar a implementação dos novos valores? Então, se você estiver falando com um grupo de líderes, cada um sabe como que a sua equipe reage a mudanças. Então, um líder já pode falar: pessoal, olha, do jeito que tá, eu já estou sentindo falta de um momento eu com a minha equipe. Antes de vir o RH falar, eu preciso sentar e conversar com eles. Então, preciso saber quando que vai ser essa conversa com o RH ou quando que vai ser com o diretor global, enfim, mas primeiro eu acho que eles deveriam ouvir de mim, porque ali eu já consigo abaixar as armaduras para que eles fiquem mais abertos para a gente poder fazer alguma mudança. Então, esse geralmente é um tipo de ponto que um líder pode colocar, né? Quais serão as datas para eu me programar previamente. Então, o World Café, ele também é bom para esse tipo de situação. E o terceiro caso mais inusitado que eu já fiz de World Café foi para um processo de seleção de trainee. Então, uma empresa contratou os serviços da Kylo para a gente facilitar esse World Café. E a primeira pergunta, eles queriam, né, o briefing primeiro, eles queriam que a conversa com os trainees fosse o mais horizontal possível, porque já era a última fase. Então, de 100 trainees, eles precisavam escolher 30, e eles sabem que qualquer processo seletivo as pessoas ficam muito nervosas. Então, é importante que o processo seja o mais tranquilo possível. Então, a primeira estratégia foi colocar os gestores da empresa como sendo os anfitriões fixos, e todos os trainees iam ser as pessoas que iam mudar de uma rodada para outra. E aí, ali na hora, eles começaram com a gente construiu juntos a primeira pergunta, que era: como está o setor energético brasileiro? Então, na primeira pergunta, foi quase que uma aula, porque os gestores, né, já estão nesse setor há muitos anos e os trainees estão acabando de sair da faculdade, estavam prestando vários processos, ninguém ali necessariamente era expert em energia. Então, na primeira pergunta, eles falaram um pouco o que eles sabiam, mas eles aprenderam muito com os futuros possíveis gestores, que eram os anfitriões fixos. Então, eles começaram a conversar e eles esqueceram que estavam num processo seletivo, mas de um jeito bom, que eles conseguiam serem eles mesmos. Então, eu faço a pergunta mais ingênua, eu me interesso, eu me envolvo. Então, eles começaram já a se soltar um pouco mais. Aí, a segunda rodada, a pergunta era: como que está a nossa empresa perante os concorrentes? E aí também foi outra aula, porque eles foram trazendo os pontos que eles sabiam, mas aprenderam muito mais com os gestores. E a terceira: quais oportunidades a gente pode testar? E aí, literalmente, o céu era o limite, virou um grande brainstorm, porque a melhor coisa, às vezes, para um brainstorm é alguém que é completamente novo, que vai trazer a ideia mais simples possível, que pode ser que ainda não tinha sido testada. Então, foi uma troca muito rica. No final do processo, a gente foi muito elogiado, tanto, né, os trainees não sabiam que a gente não era da empresa, mas os méritos foram todos para a empresa, de que se eles tivessem passado
em mais de um processo, com certeza eles iriam optar pelaquela empresa, porque eles nunca tinham sido tão bem tratados, nunca tinham participado de um processo tão gostoso, tão natural, e os gestores também conseguiram conhecer eles mais a fundo, né? Sem tanto medo, sem tanta angústia por ser um processo seletivo. Então foi um ganha-ganha para todo mundo, e eu adoro contar essa história, porque foi muito rica, foi muito legal, e eu nunca tinha visto um ouro de café sendo aplicado com esse propósito de seleção, mas deu muito certo, porque a gente manteve a essência e foi trocando alguns detalhes. Então eu convido, né, você que está aí assistindo, a usar e abusar dessa ferramenta, né? Pode ser o by the book, pode ser um pseudo ouro de café, onde você só mantém as essências, mas o que importa é, esse conhecimento ele é maravilhoso, e o meu desejo é que o maior número de pessoas e líderes saibam utilizar, porque com isso os processos vão ser mais fluidos, e a gente consegue eliminar diversos conflitos, porque a gente não sabe conversar em grupo, né? Na faculdade, eu fiz administração de empresa, quisera eu que tivesse uma cadeira chamada Metodologias de Diálogo em Grupo, porque eu, como líder, vou lidar com o grupo a vida inteira. Então, eu preciso ter ferramentas de como colocar eles para conversar, para fazer um brainstorm, para tirar dúvidas, enfim, tomar decisões. E aqui eu já estou falando, dando spoiler de um monte de outros episódios que a gente vai gravar, de como tomar decisões em grupo, como criar esse espaço colaborativo de várias formas. Então, o Ouro de Café é a mais famosa, por isso que a gente trouxe ele primeiro, mas não percam que aí vem o Open Space, o Aquário, trios apreciativos, são outras ferramentas tão maravilhosas quanto e com outros objetivos. Então, sobre o Ouro de Café, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Incentivo vocês a colocarem aqui nos comentários, né? O que vocês já fizeram, deu certo, tem dúvidas, saiu pela culatra alguma coisa. Eu sempre respondo todos os comentários, pode deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau.